A aula de hoje, o nosso foco na aula de hoje não vai ser voltado a desenvolvimento de interface gráfica, né? Nas outras aulas, a gente aprendeu mais como criar interfaces gráficas, né? Manusear componentes na tela. Na aula passada, em específico, a gente viu sobre os eventos da tela, né? Essa aula de hoje, o foco dela é mais para a gente reconhecer alguns padrões de projetos, né? Aprender alguns padrões de projeto e também para que nós possamos fazer conexão com o banco de dados. Como funciona isso? Essa conexão com o banco de dados vai trazer os atributos, né? As informações que a gente capturar na tela, com eventos, com os campos dos componentes que a gente inserir na tela e tal, e tornar isso armazenado de forma permanente, né, dentro de uma estrutura de banco de dados, né. Em especial, a gente vai trabalhar com o sistema de gerenciamento de banco de dados conhecido como MySQL, né. O MySQL é uma ferramenta bem consolidada, né, e ela, por ser free, a gente vai trabalhar com ela e aprender algumas funcionalidades que ela nos permite para que possamos comunicar a nossa linguagem de programação com uma base de dados, né? Para isso a gente vai ver, né, como fazer isso na realidade, né, na Vera aqui, fazendo na hora a conexão. Em alguns momentos pode ser que a gente se atrapalhe um pouquinho porque não deu tempo para eu preparar essa aula. Eu estou desde cedo tentando resolver esse problema da internet aqui e mas vamos andando, porque daqui para frente a gente ainda tem algumas horas ainda para aprender a fazer uma conexão com o banco de dados. A primeira coisa que eu preciso que vocês façam é baixar, né, o sistema gerenciador de banco de dados, né, e também eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas que tem nesse conjunto, né. O site da ferramenta é www.mysql.com, né. Aqui a gente consegue conectar. Veja que aqui tem algumas versões do MySQL, né. Só que para a gente o que a gente precisa aqui para estudar é o Community, né? O Community é free. Essa versão cluster aqui você tem que pagar para usá-la, né? Tem também o Cluster Community que é para desenvolvimento, né? Mas enfim, o que nós precisamos aqui é de baixar, né? Então vem aqui na guia Download. Nós precisamos baixar o Community Edition Download, né? Aqui, aqui em Community Server, né? Aqui onde está o cursor do mouse, a gente consegue ver, né, o MySQL Community Server. Se a gente clicar aqui, ele vai aparecer aqui as opções para download, né? Como eu já tenho instalado aqui, eu não vou instalar novamente, mas vocês precisam instalar aí. Tem aqui duas versões para download, né? Tem o zip, 64 bits e 32 bits, né? Vocês podem instalar qualquer um. E tem essa opção aqui, o MSI, que ela faz a instalação bem tranquilo. Essa instalação do MySQL, ela traz também um outro pacote, o pacote Workbench. Essa ferramenta, o Workbench, ela permite você modelar, né, os bancos de dados e também dar manutenção neles externamente à linguagem Java de programação, né? Isso permite facilitar, inclusive, o desenvolvimento, a criação de tabela, entre outros. Né? Para a gente entender como funciona isso, deixa eu abrir aqui um Workbench. Eu tenho aqui o Workbench. Vou abrir aqui para vocês verem, né, como ele funciona. Vamos aguardar só um minutinho, porque ele é um pouquinho pesado, mas está abrindo, né? Espera ele terminar aqui.
Pronto. Esse Workbench é a ferramenta para você modelar os bancos de dados, né? Aqui você pode criar um novo modelo de entidade de relacionamento, criar editar um banco de dados, criar uma nova conexão, né? Aqui a gente já tem algumas conexões, eu posso inclusive criar uma nova conexão, né? Para eu fazer isso, basta vir aqui em New Connection. Só observando, isso aqui, se para quem não sabe, vai ter que dar uma pesquisada extra, né? A gente para conectar, quando o software está instalado na própria máquina, a gente pode dar a ele um ponto de referência como sendo localhost, né? Eu vou dar o nome para nossa conexão aqui, vou colocar decria. Esse vai ser o nome da nossa conexão. O tipo de conexão é TCP, certo? Aqui eu coloquei 127.0.0.1, mas pode ser localhost, né? E a porta 3306 é a porta padrão do MySQL, né? Aqui o usuário de conexão é root e aqui embaixo eu vou selecionar qual vai ser o meu banco de dados que eu vou conectar. Como eu não tenho um banco de dados específico, eu posso inclusive só fazer um teste aqui na conexão, né? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ele não encontrou cannot MySQL server on, ou seja, ele não encontrou o MySQL rodando aqui, né? Isso acontece porque eu desabilitei o serviço do MySQL. Para isso eu vou ter que vir aqui em Control Panel, né? Painel de controle, ferramentas administrativas, serviços. Abriu aqui a lista de serviços. Vou em MySQL. Isso é uma eventualidade porque eu modifiquei o meu computador. Quando vocês terminarem de instalar o de vocês aí, ele não vai estar assim não. Aqui tá vendo? Ó, eu deixei manual, então eu vou mudar aqui inclusive para automático, para ele não demorar mais, não ter que fazer isso. Então aqui eu só vou inicializar ele. Pronto, inicializado. Vou fechar essa aba aqui, fechar essa também, fechar essa também. Agora eu vou testar a conexão. Opa, connection parameter are correct, né? Tá conectado. Então eu clico em OK. Agora aqui, ó, eu tenho um decria. Se eu clicar com direito na conexão decria, mandar startar a conexão, né? Se eu der dois cliques nela, o que vai acontecer? Ela vai tentar conectar, né? E aí quando ela tentar conectar, ela vai mostrar para mim a janela de conexão. Aqui eu tenho alguns bancos de dados já configurados no meu computador. Tem o banco de dados Decria, tem o banco de dados P2P, P2P2, Sakla, Teste e Word. Pronto. Aqui a gente pode inclusive criar um novo banco de dados, né? Aqui a gente tem como criar new esquema connect your service. Eu posso vir aqui e dar um refresh all nisso daqui. Quer dizer, eu posso